Daniel, os companheiros de Daniel, os governadores, aquelas autoridades, eles entenderam achar uma forma de prejudicar Daniel através da sua religiosidade. Daniel tinha um costume de orar a Deus, então eles provocaram ao rei que instituísse ali um decreto em que durante 30 dias aquilo não poderia ser feito. Eles sabiam daquele costume de Daniel e era como se lançasse ali um desafio para Daniel. Daniel permaneceria com seu costume, ele se manteria íntegro também espiritualmente, deixando durante 30 dias de prestar o seu culto a Deus. E exatamente o que eles pensavam que aconteceria, aconteceu. Daniel não transigiu. Daniel se manteve firme no seu propósito de prestar culto a Deus naquela forma costumeira na qual ele fazia. E nós questionávamos por que Daniel ele decidiu se manter naquele hábito seu, daquele costume. Por que foi então, irmão Valdinár Viana? Por que Daniel não disse assim, eu vou passar esses 30 dias, vou me livrar dessa confusão, vou evitar uma briga com o rei que está agora, que chegou, me colocou numa posição tão importante como me colocou. Uma nova gestão, vou evitar essa confusão aí, meu cargo é comissionado. Eu estou vindo da gestão anterior. Estou vindo de uma gestão anterior, qualquer coisinha que o povo vai me tirar de tempo. Mas Daniel não, ele resolveu Será que alguém consegue hoje se manter de uma gestão para outra? Hein? Mas eu me lembrei de um fato interessante, sei que o horário já se foi, mas a gente vai apressar aqui. A história do cristianismo conta um fato de Policarpo, um dos heróis da fé do cristianismo. Ele já com seus 90 e poucos anos de idade, foi colocado diante das autoridades para que negasse Jesus. E é interessante que, quando fizeram a pergunta para ele se ele queria negar Jesus, ele disse assim, olha, eu já tenho... Aí citou a idade dele, 80, 90 anos, não estou me recordando aqui. Eu já tenho 90 anos de idade e tantos anos que sirvo a Jesus e nunca ele me fez nenhum mal. Por que eu negaria? E ele terminou não negando, foi morto, né? E a história conta a maneira trágica como ele foi morto, mas ele não negou. Então Daniel, ele claro que ele tinha a opção de fazer, né? de não, né? prestar culto, não né? prestar durante culto durante aquele período, ele poderia se omitir, era a liberdade que ele tinha, mas ele levou normalmente a sua vida. Na verdade, né? irmão, eu assim, complementando minha pergunta, na verdade, Daniel, ele não teria só o dissabor de arrumar um problema com o rei, não. Ele não corria o risco, eu falei assim, mas ele não corria o risco só de perder o cargo dele, não. Ali estava em jogo, era a vida de Daniel. Daniel estava colocando ali a sua vida a prêmio, quando ele resolveu desobedecer ao decreto do rei e não transigir ao costume que ele tinha de prestar adoração e culto a Deus. Aí acontece de Daniel ser pego orando, né? Aí infringiu uma lei que o rei tinha publicado. E eu acho interessante que depois que o rei foi analisar o que aconteceu, a Bíblia diz que ele veio dar conta do erro que ali era uma cilada, né? Que ele tinha cometido, né? Que foi uma cilada que os inimigos dele... E como ele já tinha dado o edito, já tinha feito o edito, não podia voltar atrás, era o rei, era o imperador, e ele, lamentavelmente, quase que chorando, podemos assim dizer, teve que lançar Daniel na cova dos leões. E ali, irmão, aqueles governadores ainda tinham um detalhe interessante que deve ser destacado também. Eles sabiam que Daniel, além dele estar se destacando na posição em que ele se destacou, ele seria a pessoa que intermediaria para que o povo voltasse para Jerusalém, né? Que ele pudesse voltar para Jerusalém. Então, ali nós podemos ver uma ação de Satanás ali, se utilizando daqueles governadores para dizer, esse povo de Deus, eles vão voltar para Jerusalém. Vão querer sair daqui. E ele jamais gostaria que isso acontecesse, né? Então ele se utilizou ali daqueles homens para que assim fizesse, né? E Daniel foi né, dos que intercedeu lá junto ao... Não, ele foi ali os protagonistas do retorno do povo de Jerusalém do povo israelita para Jerusalém. E eles tinham essa intenção ali de aniquilar
Não eles, a pretensão deles, que a Bíblia nos conta que a questão deles ali era inveja. Mas existia algo por trás disso, que era Satanás, tentando aniquilar essa possibilidade que isso acontecesse, né? Então, Daniel lançado na cova dos leões, o rei passou a noite preocupado. Logo cedo, a Bíblia diz cedo, bem cedinho, o rei vai à cova dos leões para saber com o estado de Daniel. E aí acontece algo, a revista fala, um milagre extraordinário, que é Daniel sendo livrado dos leões. Aí eu acho muito interessante que ele chega, Maurício, quem lê o texto bíblico vai encontrar isso, o rei chega como quem com uma voz branda e uma voz calma perguntando, Daniel, dá-se-á o caso do Deus a quem tu serve, né? E aí o Daniel fala lá de dentro da cova dos leões, dizendo, vive tu, ó rei, né? E aí aquilo, parece que eu estou vendo aquela cena da alegria do rei em saber que Daniel estava vivo. E o que foi que aconteceu, Daniel? E aí Daniel disse, o Senhor enviou o anjo, né, o seu anjo. Fechasse a boca do leão. E fechou a boca do leão. Aí o pessoal disse, mas o leão não estava com fome. Não, foi uma obra divina, né? Foi um milagre divino que aconteceu. Ninguém pode dizer diferente, porque se quisessem supor que aquele leão tinha sido dopado ou qualquer coisa assim, mas a Bíblia conta que no mesmo instante foi pego todo aquele povo que tramou contra Daniel e foi jogado nas covas dos leões, e antes que ele chegasse o leão... Antes que chegasse no chão, os leões estraçalharam os então, inimigos. Esses leões, eles estavam bem... E aí veio o anjo e fechou a boca, né, no caso de Daniel. Muito bem pronto, exatamente. E aí a gente conclui que o que o rei fez foi um edito, né? Exaltando o Deus de Daniel em todo o Império Medo e Persa, que no finalzinho lá do capítulo, né, ele usa até a expressão, vou até ler aqui, Maurício, o decreto que todos os habitantes do Império temessem ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. Então essas são palavras do próprio, né, rei. O que a gente conclui também? Que se Daniel tivesse transigido, se ele tivesse deixado durante aqueles 30 dias de adorar a Deus, Deus não seria conhecido até por Dário. Dário teve a oportunidade de conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que Daniel servia, através do comportamento de Daniel. Se Daniel tivesse dito, eu durante esses 30 dias eu irei ficar sem que ninguém saiba que eu estou orando secretamente, mas não, Deus precisava ser conhecido ali, e aqueles governadores e aquele povo, eles precisavam conhecer o Deus que Daniel servia. Através do comportamento de Daniel, Deus ficou conhecido, e veja que belíssima declaração faz Dário depois disso. Exatamente. Né? Então, é uma sugestão que nós fazemos, a mim, ao irmão Valdinar, que a gente não transija de forma nenhuma o nosso costume de adorar o Deus que nós servimos. Quantas das vezes alguém pode dizer assim, não, todos os domingos eu vou para a igreja, hoje eu acho que não vai dar para mim não, estou cansado. Quem sabe naquele dia ali seria uma grande oportunidade para que Deus fosse conhecido através do seu comportamento. Então, que nós jamais, seja qual for a circunstância, seja os leões de alguma cova que seja que a gente seja colocado, mas a gente não deve transigir aí de forma nenhuma o nosso culto a Deus, a nossa adoração, e muito menos a nossa fé que nós temos em Deus. Muito bem, aí a lição, a luz tem que brilhar nas trevas, né? Nós somos a luz do mundo, Jesus disse isso, e eu sempre digo que o melhor local para a luz brilhar é nas trevas. Na igreja é muito fácil você ser crente, né? A questão, porque alguém pode, o crente pode se envolver em política. Nós tivemos recentemente o nosso momento político, né, no país, e aí tem sempre aqueles debates, se o cristão pode se envolver ou não. Eu digo, pode sim. Daniel é um exemplo disso. Daniel é um exemplo, né? Nós estamos estudando o livro de Daniel, que ele era envolvido na política e nem por isso... E era uma autoridade. Era uma autoridade. Nem por isso se corrompeu. Se corrompeu, manteve-se íntegro. O que nós devemos fazer é orar por essas pessoas. Exatamente. Nós devemos orar por essas pessoas. Irmão, nesses últimos tempos, coisas semelhantes ao que aconteceu com Daniel
estão acontecendo e irão acontecer de forma mais tensa, porque é bíblico. A Bíblia diz, prevê esses tempos. E esses tempos têm chegado através de leis, através de decretos, através das nossas autoridades. Agora, há poucos dias, nós tivemos um caso na televisão em que um professor, ele foi demitido, ele foi censurado, porque toda vez quando ele ia começar a aula, ele chamava todos os alunos dele e convidava os alunos para orar, para agradecer a Deus. Então a direção da escola chamou a atenção dele, disse que nós vivemos num estado laico, e por causa desse estado laico não se admitiria que o professor chamasse os alunos para orar. Um costume que o professor com certeza deve ter de prestar culto a Deus, ele foi censurado por causa disso. Então esses dias estão chegando. Eu penso que, além do político, irmão, vai sofrer muito intensamente essas questões, os pedagogos. Eu sempre fico lá em casa pensando, que os pedagogos, crentes, que têm a sua fé em Cristo Jesus, vão sofrer para poder trabalhar as técnicas, a ciência que ele aprendeu na faculdade e relacionar com o que ele sabe a respeito do que a Bíblia Sagrada nos ensina. É uma árdua tarefa. É verdade. É uma árdua tarefa. Mas fica aí a lição, a integridade ela tem que ser mantida, temos que ser fiel ao Senhor, a Bíblia diz ser fiel até a morte, né? Dar-te-ei a coroa da vida.